meu povo! Começamos agora a nossa aula sobre regência. Primeiro, a prof vai apresentar o panorama, a definição do que é esse conteúdo, sobre o que versa, e depois nós vamos trabalhar com um tipo de regência, que é a regência verbal, neste bloco, tá bom? Vamos lá, então, para o esquema inicial. Prof, o que é a tal da regência? É a relação de dependência que se estabelece entre dois termos dentro das orações, dentro dos enunciados, tá? Essa relação de dependência, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. O que significa essa relação de dependência? É a necessidade de uma parte em relação à outra para a completude de sentido. Já vai ficar bem claro nos exemplos para vocês, tá? Quando nós falamos que essa relação de dependência é direta, significa que não aparecerá preposição para fazer a conexão. E quando nós dizemos que a relação é indireta, aparecerá a preposição. Prof, então significa que tem relação lá com aquela parte da transitividade verbal, do verbo VTD, do verbo VTI? Isso mesmo. Recupere toda aquela parte da transitividade verbal, dos objetos diretos, objetos indiretos, porque daí sim faz super sentido tudo isso para você, tá? Os termos aqui serão chamados de regentes e termos regidos. Regentes são aqueles que pedem o complemento, que solicitam o complemento, e regidos são aqueles que complementam o termo anterior. A regência pode ser verbal, quando é o verbo que pede um complemento, que é o termo regente, e a regência ela pode ser de tipo nominal, quando o termo que pede um complemento é um substantivo, ou um advérbio, ou um adjetivo. Então, vamos lá para os exemplos. Julieta prefere chocolate a brócolis. O que nós temos aqui é o verbo preferir. Quando nós falamos esse verbo isoladamente, prefere, você pergunta quem prefere o que em relação a que, não é verdade? Então, quem prefere o que em relação a que? Isso significa que esse é um verbo bitransitivo, um verbo VTDI. Quem prefere? Julieta. O que prefere? Chocolate. E em relação a que? A brócolis. Então, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o objeto direto e aqui eu tenho o objeto indireto. Erroneamente, as pessoas fazem a marcação do verbo preferir nas estruturas, porque as pessoas dizem assim, ó, prefiro isso do que isso, ou então até, prefiro mais chocolate do que jiló, e não é. O verbo preferir, ele pede a preposição a. Quem prefere o que em relação a que. Por isso que aqui ficou a preposição a. Então, nós temos aqui essa relação de dependência, gente, entre esses termos que complementam o sentido do verbo preferir, que é o verbo VTDI. A mesma coisa acontece aqui embaixo no é preferível, que é a variação, né? O que é preferível em relação a quê? É preferível chocolate a brócolis. Compreenderam? Prof, aquelas duas formas estão incorretas? Então, prefiro isso do que isso e prefiro mais isso do que isso? Sim. Inclusive, até quando nós colocamos o mais, fica redundante. Porque se tem preferência, já é mais. Então, é a mesma coisa que você estivesse falando duas vezes a mesma informação, tá? Muito cuidado. Vamos lá, então, para informações específicas sobre regência verbal. A regência verbal, então, é o nome que nós damos para a estrutura, para a relação de dependência, quando o regente é um verbo. Envolve o conhecimento da predicação dos verbos, então, aquela noção de VTD, a noção de VTI, a noção de VTDI, principalmente. E dependendo da regência, ou seja, da diferença de transitividade aqui e da necessidade ou não de preposição, um verbo, gente, ele pode assumir mais de um significado. Sabiam disso? Por isso que daí as questões depois ficam ricas, né? Porque elas abordam todos esses aspectos aí. A mudança de regência gera mudança de sentido ou não. A mudança de regência não gera mudança de sentido, como é o caso do verbo lembrar. Quando ele é lembrar só e quando ele é lembrar-se na forma pronominal, é o mesmo sentido, é o mesmo valor. Agora, para nós irmos para a parte final da aula, eu quero trabalhar com alguns verbos para vocês que apresentam regências diferentes, tá? E que são alguns dos verbos mais cobrados nas questões de concurso público. O primeiro deles é o verbo agradar. O verbo agradar, meus queridos, ele pode ser classificado como um verbo VTD, ou seja, duas perguntas sem preposição obrigatória, tá? E quando ele for classificado como um verbo VTD, ele vai apresentar o sentido de acariciar, de fazer agrados. Então, gente, aquela ideia do carinho, compreenderam? Olha lá um exemplo.
O menino agrada o cachorro. O questionamento que nós fazemos nessa situação é quem agrada quem? Ok? Verbo VTD. Agora, o verbo agradar, ele ainda pode ser classificado como um verbo VTI, quando ele apresenta o sentido de ser agradável a, de satisfazer. O aumento do valor do combustível não agradou à população. O questionamento é: o que não agradou a quem? Nesse caso, então, ele pede um complemento com preposição a, o verbo agradar, tá? Então, VTD, quem agrada a quem, com o sentido de acariciar. E VTI, o que agrada a quem, com o sentido de ser agradável a, de satisfazer. Necessidade da preposição a. Verbo agradar, o primeiro verbo que eu quero trabalhar com vocês. Agora, segundo verbo é o verbo aspirar. Esse verbo é muito cobrado pelas bancas. Quais são as diferenças de transitividade do verbo aspirar? Primeiro, ele pode ser classificado como verbo VTD, ou seja, verbo transitivo direto. Nesse caso, ele vai apresentar o sentido de sorver, de tragar, de inspirar e de cheirar. Por isso que você diz assim, ó, o aspirador aspira o pó, porque ele está puxando, ele está sugando. Eu aspiro, no sentido de respirar, o cheiro das flores. Então, olha lá, aspirava o perfume das flores. O questionamento é, quem aspira o quê, nesse caso? Agora, o verbo aspirar, ele pode ainda apresentar a classificação de VTI. Quando isso acontecerá? Quando o valor do sentido do aspirar for o de almejar, de desejar, de pretender. Então, quando aspirar for sinônimo de pretender, almejar e desejar, o questionamento que nós faremos é: quem aspira a quê? Quem aspira a quê? Presença da preposição a na estrutura. Quem aspira e a que aspira. Beleza? Verbo transitivo indireto, ocorrência aqui nesse caso do fenômeno da crase. Observe que lá em cima não ficou aspirava ao perfume das flores, porque ele não desejava o perfume das flores. E sim, ele estava respirando, sentindo o perfume das flores. Próximo verbo na jogada é o verbo assistir, que despenca em questões de prova. O verbo assistir tem muitas possibilidades de transitividade verbal de predicação e, consequentemente, alteração de sentido. Primeira delas é ele como VTI. Nós vamos fazer o questionamento, então, quem assiste a quê? Quem assiste a quê? Pede preposição a. O sentido do assistir nesta situação será qual, prof? Será o de ver, o de presenciar ou de estar presente. Então, olha, garantir o meu lugar para assistir ao show. Quem assiste e a que assiste. Ver, observar, presenciar, estar presente. Verbo assistir é verbo transitivo indireto. Por isso que está incorreto dizer assistir o jogo, assistir o filme. A forma correta, como nesse caso o verbo assistir tem o sentido de ver, observar, é assistir ao jogo, assistir ao filme. Agora, ele ainda pode ter também a classificação, né, ser sinônimo, perdão, de caber, de pertencer. Aqui continuará com a transitividade indireta. A decisão assiste ao governo, ou seja, com a ideia de que é responsabilidade do governo. Então, assiste ao governo. Concluiu que lhe assistia todo o direito de ser provido. Ó, o que assistia a quem? É o questionamento que nós fazemos aqui nessa ideia, né, de caber, essa ideia de pertencer, essa ideia de responsabilidade. A preposição for marcada aqui, tá, gente? No lhe, ó. Porque dentro de lhe, nós temos a preposição a. A ele, a ela. Fechou? Agora, o assistir ainda pode ser um verbo VTD. Daí você vai questionar quem assiste quem. Ok? Nesse caso, ele terá o sentido de ajudar, de prestar assistência, de socorrer ou de auxiliar. Ó, o exemplo, o governo não assiste os pobres, então o governo não ajuda os pobres, o governo não socorre os pobres. Quem assiste quem? Por isso que você não pode dizer, lembra? Vou retornar ao mesmo exemplo. Assistir o jogo ou assistir o filme, porque senão parece que você está ajudando o filme e ajudando o jogo. Ai, prof, mas no final das contas eu estou mesmo, porque eu estou dando dinheiro lá. Mas não é esse o sentido. Você quer dizer o sentido de ver e observar. Então está incorreto. Deveria ser assistir ao jogo e assistir ao filme. E por fim, o verbo assistir ele pode ser classificado como um VI, gente. Quando ele pede preposição em para o adjunto adverbial de lugar. E ele vai ter o valor de morar, residir e habitar. Olha o exemplo, o Papa assiste no Vaticano. É a ideia de morar, ou seja, o Papa mora no Vaticano, tá? Nesse caso, ele pediu a preposição em
Aqui em cima, ele pediu a preposição a, nos casos em que ele era VTI. Aqui no caso e que significava, né, ver, presenciar, observar, caber e pertencer. Na situação em que assistir significa morar, o mesmo que morar, que residir, ele pede a preposição em. Então, ó, o Papa assiste no Vaticano. Fechou? Vamos lá agora para os verbos. Chegar, ir, voltar, retornar e comparecer. Esses aqui também são campeões de erros na fala. Dificilmente as pessoas falam corretamente, respeitam corretamente a regência desses verbos. Esses verbos são classificados como VI, gente, ou seja, verbos intransitivos. Verbos intransitivos. Por quê? Porque eles sempre estão relacionados à ideia de lugar, de destino. E qual é o erro? As pessoas, não que as pessoas não usem realmente para o valor de lugar, de destino, mas as pessoas usam a preposição incorreta. Porque esses verbos, eles pedem a preposição a. Exigem a preposição a quando seguidos de adjuntos adverbiais de lugar. Então, como que as pessoas falam? Eu vou no mercado, eu vou no dentista, eu vou na minha avó. Sabe qual é o sentido que isso tem? Inclusive, tem muitos memes na internet sobre essa situação. Significa que o mercado, que o dentista e que a sua avó são os meios de transporte. Então, significa que você está dentro do mercado e o mercado está te levando para outros lugares. Que a sua avó está com você aqui, ó, sobre os ombros e ela carrega você. A mesma coisa o dentista. Coitada da sua avó, gente, com problema de coluna já. E você ali, usando dessa senhora em defesa. A mesma coisa, vou no banheiro. Quando você diz vou no banheiro, significa que o banheiro é o seu meio de transporte. Você entrou no banheiro, sentou ali no vaso, apertou a descarga, né? E já deu ali, já funcionou e tá conduzindo você a algum lugar. Não. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Quem volta, volta a algum lugar. Quem retorna, retorna a algum lugar. Quem comparece, comparece a algum lugar. Então, eu vou ao mercado, eu vou ao banheiro, eu vou à minha avó. A casa da minha avó. Compreenderam? É essa preposição. Por isso, não admite preposição em nem as variações. O que seriam as variações? No, na, nos e nas. Não admite isso. Por isso, a forma correta, vamos lá. Evite chegar a Belo Horizonte no horário de maior movimento. Quem chega, chega a. Não é chegar em Belo Horizonte. Os alunos devem retornar às salas. Porque quem retorna, retorna a algum lugar. E não retorna nas, ok? Retornar às salas. Contraiu a preposição de retornar com o artigo exigido por salas. Voltamos à nossa cidade natal. Deixa eu marcar aqui, ó. Voltamos à nossa cidade natal. Quem volta, volta a algum lugar. Então, juntou a preposição a exigida pelo verbo voltar com nossa cidade natal ali, que é a estrutura feminina na organização. Beleza? Ok. Atenção. Eles admitem outras preposições, mas daí nós temos alteração de sentido. Ué, prof, como assim? Vem cá, ó. Admite outras preposições, mas com alteração de sentido. No caso, né, o no que eu falei ali, pode até colocar, mas muda totalmente o significado. Mas eu quero trabalhar com vocês com a troca por outras preposições que não seja em, tá? Então, olha lá. Chegou do dentista e chegou ao dentista. Qual que é a diferença, gente? Quando eu digo chegou do dentista, significa que ele estava no dentista e veio de lá. Então, chegou do indica que é a origem. Ele veio de algum lugar. Agora, chegou ao dentista é para onde ele vai, para onde ele vai. Então, aqui é a ideia de destino, né? Destino. Aqui é a ideia de origem. E agora abaixo, foi a Londres e foi para Londres. Qual a diferença? Em foi a Londres é um destino temporário, tá? Foi a Londres, destinos temporários. Agora, foi para Londres. É a ideia de, tipo, foi morar, né? Em Londres. Foi ficar lá. Então, aqui nós já temos um destino que é permanente. Interessante isso, né, gente? Deixa eu anotar aqui melhor, que tá muito feia essa letra. Permanente. Ok? Vamos lá, próximo verbo. Obedecer e desobedecer. São verbos que são transitivos indiretos. Então, se você obedece a algo, a alguma coisa, a alguém. Se desobedece, desobedece a algo, a alguma coisa, desobedece a alguém. Existe preposição a, ok?
O acusado desobedeceu às condições fixadas pelo juiz. Quem desobedeceu? O acusado. E a que desobedeceu às condições. Então, juntou aqui com a preposição exigido pelo verbo desobedecer com as artigo de condições fixadas, as condições fixadas. Esquecer e lembrar admitem mais de uma construção, mas sem alteração de sentido, tá? Sem alteração de sentido. É mais de uma construção, só que o sentido é o mesmo nesse caso. Primeira situação, eles vão ser classificados como VTD, ou seja, verbo transitivo direto sem preposição. Famílias tentam esquecer tragédias. Quem esquece o quê? Famílias nesse caso, e o que esquece? Tragédias. Quem esquece o quê? É o questionamento. Você não lembra mais a data? Quem lembra e o que lembra nesse caso, né? Quem lembra e quem não lembra, né? E o que não lembra. Quem lembra e o que não lembra. Agora, eles podem ser classificados como os verbos pronominais. Nesse caso, eles vão precisar da preposição de e apresentarão um objeto indireto. Então, quando ele apresenta o pronome, aparece na forma lembrar-se, lembrar-me, ele pede a preposição automaticamente. Então, se aparece o pronome, aparece a preposição também. Exemplo: famílias tentam se esquecer das tragédias. Quem se esquece e do que se esquece? Olha aqui a presença do pronome e aqui a preposição em das tragédias, porque é de mais as. Quem se esquece do que se esquece? São os questionamentos que nós fazemos. Lembre-se do meu aniversário. Quem se lembra e do que se lembra? Ó, o pronome e ó a preposição aqui em de mais o. Ok? Quem se lembra e do que se lembra. Ok. Agora vamos lá para o verbo visar, meus queridos, que é o último verbo que eu vou trabalhar com vocês. O verbo visar, ele pode ser classificado como VTD, ou seja, quem visa o quê? Quando é que ele será classificado como VTD, sem presença da preposição? Quando ele apresentar o sentido de dar visto, por visto, ou de mirar, na ideia de apontar. Então, olha lá. O funcionário do banco visou o cheque, ou seja, o funcionário deu visto ao cheque, naquela ideia de autenticação, de assinar. Então, quem visou e o que visou é o questionamento. Visou o alvo e atirou, ou seja, mirou nessa ideia, né, de focou, apontou o alvo e atirou. Ele visou e quem visou ele e o que visou o alvo, VTD. Agora, ainda pode ser também VTI. Daí nós vamos perguntar quem visa e a que visa, porque ele vai pedir preposição a. Nesse caso, ele terá sentido de pretender, de ter em vista, de ter por objetivo, de desejar e almejar, do mesmo jeito que era o verbo aspirar lá atrás, lembra? Quem aspira a que? E é do sentido de desejar e almejar. Olha lá. Declarou que visa ao bem comum. Quem? Ele ou ela, né? Aqui não temos declarado, sujeito oculto. E a que visa, a que deseja, ali no caso, né? A que almeja, ao bem comum. Presença da preposição a na estrutura. Visava a resolver o problema. Quem visava e a que visava, né? No caso ali de ter por objetivo. Fechou? Com essa nós terminamos, meus queridos. Eu espero vocês na aula de regência nominal, para nós conhecermos um pouquinho mais de outras regras, outras informações relacionadas a esse grande conteúdo, regência, que é muito cobrado pelas provas, tá bom? Muito obrigada por confiar no meu trabalho e espero você nas próximas aulas. Beijos e até!